Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Xiou Podcast, um podcast que vem contar histórias de mulheres que são protagonistas do seu próprio sucesso. Eu sou Juliana. Eu sou a Mariana e nós estamos aqui hoje com a Denise Forestieri, que é Head de Performance na Tides, uma empresa francesa aqui no Brasil. Muito bem-vinda, Denise. Estamos muito felizes com você aqui hoje. Também. Oi, meninas, tudo bem? Oi, Oiê. pessoal. É um prazer estar aqui. Maravilhosa. Repete o cargo dela aí que eu quero ver, que eu achei muito chique. Head de Performance? Nossa, que chique, gata. Faz um efeito, né? Não faz? Você chega no date e fala, eu sou Head de Performance. Exato. Pra impressionar. Muito bom receber você aqui hoje com a gente, Denise. Vou chamar de D, porque aqui a gente pega uma intimidade em 2 segundos. E aí, conta pra gente como foi pra você chegar até aqui. Demorou muito, que São Paulo tá complicado, né? Menina, peguei um belo trânsito, viu? Vila Olímpia ali toda travada, mas cheguei. Um Normal. pouco atrasada, mas cheguei. Ok, isso. Chegou aqui, a gente começou hoje, ó, certinho. E antes de começar, eu recebi um feedback da minha mãe, dizendo que a minha boca está muito suja nesse programa. Então eu decidi que eu não vou falar palavrão em nenhum momento deste show hoje até o final. Vou tentar, tá, mãe? Não só palavrões, tá, Juliana? Segundo sentidos, duplo sentido, três sentidos aí também. Mãe, eu prometo, hoje vou me segurar pra você. Olha lá. Programa especial pra sua mãe. Muito bem, gostei. Exato, Que hoje. honra participar desse programa especial pra sua mãe. Exato, Family Friend, especial pra minha mãe Exato. Terezinha, Family Friend. Vambora. Antecipando o Dia das Mães. A nossa ouvinte mais assídua. É verdade, gente. Mas então, deu público, quer te conhecer. Conta pra gente um pouquinho sobre seu cargo atual, o que você faz, como você se sente, que abre seu coração pra gente. Tá bom, vamos lá. Bom, vou começar de antes, vai. Eu acho que eu me formei em jornalismo, então confesso que é muito mais fácil, eu acho que entrevistar pessoas do que estar aqui, viu? Eu nunca tive, acho que nesse lugar. Mas isso faz muito tempo, e depois eu fiz toda a minha carreira em publicidade. Então, já trabalhei em agência de publicidade, já trabalhei em empresas de tecnologia, na Microsoft, outras também. Então, faz bastante tempo que eu estou nesse mercado. Agora, atualmente, eu estou na Tides, já estou há cerca de 5 anos, 5 e pouco, então faz bastante tempo. Uhum. E sempre atuando na publicidade digital. Então, já trabalhei também com parte offline, trabalhei uma época na revista Trip, mas a maioria da minha experiência sempre foi nessa área realmente digital. E aí até teve toda uma mudança, pandemia fez um boom, agora tem muitas mudanças acontecendo nessa área de tecnologia. Então, é isso, eu tô nessa parte e especificamente na parte de performance, né, que você tinha comentado, Mari. Legal. Eu também sou jornalista e eu confesso que os primeiros episódios do show foram um pouco sofridos pra mim, Ah, viu? é? Porque essa coisa da gente ter que se expor, É, da gente ter que falar também, sabe? É um pouco estranha, mas Ai, gente, achei suave. peguei gosto, tá? a Ju tá solta ali, ó, tá Não, tranquila, ó. minha vida Já sempre nasceu foi- jornalista. Minha vida sempre Maravilhosa. foi um livro aberto, entendeu? Qualquer pessoa sabe tudo da minha vida. Então aqui eu falei, suave, que a pessoa souber é lucro, vambora. É isso. Ascendente Bom. leão. Olha lá. Inclusive, Adoro daqui a palco. pouco, Maravilhosa. daqui a pouco começa o meu inferno astral, galera. Daqui a Não, pouco. tá longe, hein? Ah, não, é que tem julho, né? Não, eu sou maio. Começa em maio? Ah, Não, é que é um- ascendente, tá bom. Esse episódio vai ao ar em maio, então talvez já tenha começado. Meu Deus, verdade. Tenha piedade de mim. E não Mas- seja muito sofrido. Só um pouquinho. Mas então, quando você falou essa questão de publicidade digital, só pra galera entender. Tá. Entra mais nessa questão de, tipo assim, quando a gente tá online, de repente, pá, aparece ali, tipo o logo da Jequiti no SBT, que é Jequiti. Ou é também essa questão, não sei, eu não sei se entra outdoor, essas paradas, vocês mexem com tudo isso, como que é, como funciona? Ju, é bem isso, sabe? Aquilo que as pessoas xingam. Tô brincando. Os pop-ups da vida? Exato, vão lembrar de mim, né? Quando você vem liga um um anúncio. adblocker. Exato. Não, eu estou brincando. Então, é mais sim, tem a parte do anúncio que aparece, mas hoje em dia já há bastante tempo, né? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo não sei, mas muita gente já ouviu falar de algoritmo, Sim. de inteligência artificial, então é o assunto da moda, todo mundo tem falado disso. Então, a minha empresa também, ela tem essa parte de tecnologia, então ela contextualiza, né? Então, se você gosta de ler, por exemplo, sobre entretenimento, você está ali lendo, a ideia não é que te atrapalhe, mas que te ajude. Então, que entenda o seu comportamento de navegação na internet
e aí te mostre um banner, né, um anúncio que seja relevante para você. Entendi. Então, que não te atrapalhe, mas que contribua para sua jornada. E aí, no final, obviamente, que as marcas também querem vender, né? Mas Sim. que não seja algo intrusivo, que acabe atrapalhando a marca ou você como leitor. Porque nessa empresa que eu tô agora é sempre em leitura, né? Então, Sim. são sempre artigos, são sempre publishers, que a gente chama, sites que produzem conteúdo profissionalmente. Ai, interessante. Pô, da hora, velho. Vocês estão salvando o jornalismo brasileiro também. Exato, Mari. Indiretamente. Exatamente. Exato. É isso, para preservar, para continuar, eu acho que é super importante, né? Então, assim, Essa parte. E aí evita fake news também, que é algo que a gente tem visto muito, porque são só conteúdos produzidos profissionalmente. legal. Então, vamos lá, só pra ver se eu entendi. Tá, A empresa, as empresas, obviamente, ali, elas entram em contato com vocês isso, pra colocar a publizinha delas isso. no meio de uma leitura gostosa, sem atrapalhar o leitor. Exatamente. Então, elas procuram vocês, aí vocês fazem essa inteligência de entender e tarará, de ficar... Claro que não é simples, igual eu tô falando aqui. Sim. Pô, sim. maneiro, cara. Pior que assim, depois que eu vim pra cá, pior não, né? É muito bom. Depois que eu comecei aqui no show, tem muitas coisas que as pessoas fazem que eu não tinha ideia que as pessoas faziam, tá ligado? Eu sabia que existia, mas tipo, eu falava, tá lá, porque tem que estar. E é muito louco, né? Ou seja, eu preciso estudar mais, né, mãe? Você tinha razão. Não, mas eu acho que isso é muito bom. Eu acho que a troca entre os diálogos, o que as pessoas fazem. Eu sempre trabalhei muito com vendas, né? Uhum. Então, eu brinco assim que vendas é quase. É uma psicologia, né? Então, você tem que entender rápido quem tá ali do outro lado, ver se a pessoa quer falar bastante ou se ela quer te ouvir. E aí sim, entregar o que ela precisa. E muitas vezes. E é sobre pessoas, né? Então, muitas vezes você tá ali e a pessoa não quer falar de negócios e tal. E você tem que entender isso. E aí sim, eu acho que você aprende muita coisa, você cria relacionamentos. Eu acho que no fundo é tudo sobre isso, né? Relacionamentos e pessoas, né? Sim, Eu com acho que a certeza. parte mais importante é a parte que eu mais gosto do trabalho. É verdade, conhecer gente. É. Eu também. É tudo muito interconectado, né? Exato. Às vezes eu brinco, eu falo, não sei se é minha curiosidade jornalística que nunca morre. É. Eu também não sou mais jornalista de escrever, né? Do jeito tradicional ali. Mas é engraçado, o jornalista tem essa mania, né? De pular para umas carreiras, assim, meio exóticas e Vai mudando, né? não muito convencionais, talvez, eu diria. Porque não é muito convencional, né? Você trabalhar com marketing, tecnologia, tudo junto e misturado ali. Uma área meio... Eu acho que ainda nova. fica na área de comunicação, né? Publicidade e jornalismo, assim. Mas eu já vi muito jornalista que vai para uma área completamente diferente, né? Eu já vi jornalista virar muito advogado também. Ou ao Coitados. contrário. Mentira, corta a produção. Mentira, deixa aí, é verdade. Coitado mesmo, vai. Eu acho que tá tudo relacionado também, né? Acaba se interligando, não sei. E a gente tem que ter assunto, né, pra conversar nas rodas. Enfim, às vezes você tá num lugar, pessoas diferentes. Você tem que ter repertório. Acho que é importante você estar munido de conhecimento de mundo, interesse pela vida também, né? Então, nenhum conhecimento é desperdiçado. Tudo isso pra dizer que nenhum conhecimento é desperdiçado. Nenhum. E que o show merece ser ouvido até o final. Gente, continua ouvindo, deixa um like aqui, ativa o sininho. Curte, comenta, compartilha. E deixa eu te perguntar, lá nessa empresa que você tá, você, por exemplo, você faz mentoria, você lidera outras pessoas, como que funciona? Lidero e tem agora um projeto de mentoria que eles começaram desde o ano passado. Mas eu ainda não participei. E aí, esse ano sim vai voltar. E eu acho que é bem importante, né? Passar esse conhecimento. Eu acho que o conhecimento só se multiplica, né? Então, quanto mais a gente expande, eu acho que mais a gente aprende também, né? De novo, é sobre troca, sobre relacionamento. Então, eu acho super importante. Acho que até em outras empresas eu tive pessoas que não trabalhavam com vendas e que hoje estão voando. E que bom, fico super feliz. Então, eu acho que principalmente essa parte de vendas, assim. Você gosta? Eu gosto. E, por exemplo, você lidera ali mais ou menos a sua equipe. Tem mais mulher, mais homem? Como que funciona? É misto, assim, é a galera. É misturado. Mas o meu específico, na verdade, é mulher. Entendi. Então, você lidera a mulher. Legal. E, por exemplo, você se inspira em alguém, alguma coisa? Teve algum tipo de liderança, assim, que já passou na sua vida? Que você falou, caraca, eu quero me inspirar nisso? Ou, às vezes...
enfim, a gente também se prepara para estar ali, né? Você chegou a fazer algum tipo de preparação para atingir esse cargo de liderança? Como que foi? E assim, tem alguns pontos que você se preocupa também por estar liderando outras mulheres, para que elas não passem, assim, não baixando o clima, mas a gente sabe que tem coisa que só a mulher vai entender quando ela tá com outra mulher, né? Então, assim, enfim, compartilha aqui com a gente um pouquinho como é liderar outras mulheres, o que você gosta de fazer, o que você costuma fazer também para desenvolvê-las. A gente queria ouvir aí. Tá. Ju, eu acho que aí eu vou pegar um outro exemplo, na verdade, até fugindo um pouco do que você está perguntando, mas depois voltando. Eu até conversando com a Bárbara, né? Eu falo para ela, eu acho que a gente tem que ser além da empresa. Então, eu acho que a gente tem que ser muito mais o CPF do que o CNPJ. Óbvio que é importante, né? A gente paga nossas contas, a gente se desenvolve em carreira, etc. Mas eu acho que é importante a gente ter consciência disso, de ser a Bárbara, a Denise, a Juliana, a Mariana, independente da empresa que a gente está. Então, acho que eu sempre pensei isso. É óbvio que onde eu tô, eu sempre dou o meu melhor, etc. Mas eu acho que é super importante a gente se fortalecer. E eu acho que principalmente as mulheres. E foi o que eu gostei também no projeto de vocês, que foi algo que eu conversei com a Bárbara. O quanto é difícil e o quanto a gente vê ainda no mercado, sim, um patriarcado, ainda muitos homens, mesmo que velado, mas que vão ali, se ajudam. E com as mulheres, muitas vezes, não acontece tanto isso. Ainda tem uma competição, eu acho que talvez essa geração, a que vem agora, talvez esteja um pouco melhor, eu acho que tem mudado. Mas acho que desde criança, a gente acaba nascendo com isso, né? Ouvindo, como a mulher compete entre si e tudo mais. E o homem não, sempre se apoia. E eu acho que é um dever nosso tentar combater isso, né? E é dessa forma que eu penso. Eu acho que acontece muita coisa no mercado corporativo que faz com que a gente tenha muita insegurança, muitas questões como a síndrome de impostora, que a gente já ouviu várias vezes e que com certeza eu afirmo que pelo menos 90% das mulheres já sentiram essa síndrome e que eu acho que é muito mais difícil para um homem sentir, porque desde criança também é a mesma coisa, homem, vamos lá, tal. Eu acho que chega um momento que você tem que seguir sem se afetar por essa parte externa. Uhum. Mas que, obviamente, é muito difícil, né? Então, muito tempo você vai passando e uma hora você fala, não, peraí, sabe? Não preciso disso. Enquanto você não conseguir fazer isso, você vai ficar à mercê dos outros, né? Sim. Mas não que seja fácil. É isso que eu tento estimular. Mas nem sempre foi fácil. De novo, eu passei por várias lideranças que, sim, foram tóxicas, né? E não foi fácil. Eu acho que, graças a Deus, sim, eu tenho um privilégio, ainda mais no país que a gente tá. Então, consigo fazer uma terapia, trabalhar outros pontos que eu gosto, enfim. Mas fácil não é, né? Lidar quando você tá ali de cara com uma liderança que não é... A gente ainda vê muito mais masculino do que feminino. Com certeza. E ainda mais no mercado de tecnologia, que ainda é uma boa parte... uma maior parte ainda é masculina. Então, acho que ainda tem, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade para as mulheres, né? Mas é aos poucos. Então, eu acho que eu tento não diferenciar, para falar a verdade, mas eu acho que sim, é um fato que a gente tem que pensar, né? Então, a Bárbara também fala bastante isso, trazer mulheres para irem conosco, né? Uhum. Eu acho que é um ponto também. E entender que sim, é diferente. E não é melhor ou pior, entendeu? É tão bom quanto. Eu achei muito interessante isso que você falou de você ser mais CPF do que CNPJ, porque eu vejo que às vezes as pessoas esquecem um pouco dos seus princípios na vida corporativa para se adequar às regras do meio. E que é importante também, né? Inclusive, eu até vi uma frase essa semana que a sua vida se torna muito mais fácil quando você sabe jogar pelas regras do jogo. Enfim, a gente sabe como funcionam as coisas. Mas, ao mesmo tempo, putz, você sabe o que é certo e o que é errado pra você, né? Você tem que saber seus próprios limites. E aí eu queria te perguntar, tem alguma situação, assim, que você identifica, principalmente essas diferenças, ou esses pontos de
entre homem e mulher, de mulher que se apoia, homem que ou mulher que não se apoia, assim, alguma coisa assim específica que já chamou sua atenção? Não precisa dar nome aos bois, tá, então, gata? É complicado esse. A gente vai substituir esse programa. fulano, Pedro, por Justin Bieber. Menininha por Kate Middleton. É que tem umas são muito óbvias, né? Todo mundo sabe quem é. Ainda mais aqui o nosso mundinho de mídia. Ele é pequeno. Ela fez uma carinha assim, minha amiga. Tá bom, pula. A gente tá no programa do Silvio Santos, pode pular. Pode pular, né? Deixa eu ver, próximo. Vamos mudar o assunto. Vamos falar de coisa boa agora, Juliana. Iogurteira Top Term, mentira. Bom, então vamos lá. Você falou que você se formou em jornalismo, né? Sim. Você sempre quis ser jornalista? Como que foi essa questão, assim? Você, vamos lá, Dedê adolescente e tal, na escola. Sempre foi uma opção sua? E o que levou você a fazer assim, o jornalismo? Foi essa parte da comunicação? Ou você olhou uma Glória Maria da vida e falou, quero ser essa mulher? Como que foi? Demais ela também, né? Não, na verdade, acho que eu sempre gostei bastante de escrever. Eu acho que... E de ler também. Meu pai sempre me incentivou muito com isso. Então, quando eu vou na casa dele, quando eu morava lá, enfim... sempre teve muitos livros. Então, ele é um leitor voraz. E isso me estimulou muito. Além disso, eu acho que uns ideais, né, que a gente tem quando é adolescente, que pena que a gente perde um pouco, mas eu acho que era uma utopia, assim, digamos utopia, que eu tinha de ajudar mesmo a sociedade. Então, eu falava, não, vou descobrir aqui a máfia de não sei o que lá. E eu lembro até quando eu fui tirar a carteira de motorista, que eu reprovei na primeira, e aí eu saí falando, não, eu vou descobrir isso aqui é uma máfia. Eu vou mudar o sistema. Essa é clássica. A máfia do Detran, quando a gente toma bomba, é clássica. Não, mas minha amiga tava junto e falou, você é doida, você vai ser presa, vem aqui. Eu falei, não me importa. A máfia do Detran é a máfia do psicotécnico. Todo mundo que bomba fala aqui. Exato. Mas peraí, você é de São Paulo ou você é de onde? Eu sou de São Paulo. Então sim. você é nascida e crescida aqui na capital? Nascida e crescida, exato. Caraca. Exatamente. Que legal, mas é tipo aqui na região, é Zona Sul, é onde? Eu quero saber, conta tudo. Tá bom. Ali na Zona Oeste, ali, Butantã. Enfim, e aí eu morei um tempo fora, mas eu fiquei 1 ano pra fazer intercâmbio. Onde você foi? Fui pra Irlanda. Gata, não seja aqui misteriosa. Fala, fui fora, fui pra onde? Eu quero saber. Tá bom. Meu, que legal, o pessoal curte muito ir pra lá, né? Irlanda, Canadá, Austrália, o pessoal fala que recebe muito bem, né? Muito. Nossa, eles são muito receptivos, sim. Como vocês já sabem, eu ainda, a gente tá... Qual é o episódio do show já? Não sei. Eu ainda não pisei fora do Brasil, galera. Ninguém me patrocinou, nem nada, sabe? Então, assim, dá tempo. Nunca pisei meu dedinho no Paraguai. Fica aí, viu? Olha, pode gravar lá, pegar no Uruguai, por exemplo, ó. Querida, qualquer canto. A gente fala portunhol aqui, a gente desenrola. Exato. Sou rebelde, quando não siga os demais, já falei pra vocês, vambora. Exatamente. Mas aí lá você foi pra estudar inglês, você foi pra passear, conhecer, o que você fez lá? Fui pra estudar inglês, aí trabalhei também, mas não na área, né? Trabalhei num café. E foi isso, morei 1 ano, eu queria estar ali na Europa também. Uhum. E aí fiquei por lá. E aí viajei, enfim, conheci por lá. Fez a Eurotrip. Exato. Ai, Clássica. é tão bom, né? Ficar de intercâmbio. Tem dia que dá vontade, assim. Você já foi pra lá, pra Europa? Não, mas assim, ficar de intercâmbio à toa, assim, sabe? Tipo, só viver o momento, hoje, o agora. Exato. Sabe? O futuro a Deus pertence. Ai, que É hora que dá vontade, sabe? Várias, na verdade. Mas daí depois você lembra, assim, que passou da hora e passa a vontade também. Por que passou da hora? Acho que não aí? tem hora pra fazer alguma Voltou coisa. pra minha... Toma pra essa mim. reversa. Por que passou da hora, Eu vou gata? usar meu direito de pular. É o seguinte, pra mim não passou da hora nada não. Não passou... Meu, mas assim, pra mim, é que... Até já pensei muito sobre isso, assim, que eu já tive vontade, né, de fazer mestrado fora e tal. É que quando eu vim pra São Paulo, eu tive que fazer tudo do zero, assim. Construir tudo do zero. Tipo, eu deixei uma vida razoavelmente confortável no interior.
E, tipo, o que eu gastava pra viver por mês no interior foi o que eu pagava só de aluguel aqui. E lá eu vivia com os meus amigos, com muito mais conforto do que quando você gasta tudo que você tem pra pagar aluguel. Sim. E eu falo, cara, será que eu acho que eu não topo isso mais de novo, sabe? Viver, dar um passo, não é um passo atrás, mas não sei, acho que é um passo diferente, sabe? Um passo fora da rota. Você tem medo, tipo, de dar aquela pausa de talvez, sei lá, 6 meses na sua carreira e viver isso, e talvez você tenha medo de voltar e não... Sabendo que às vezes você pode voltar e ter que voltar do zero em alguma coisa, Pega sei lá, 30 dias. não sei explicar. Pega 30 dias. Eu não, isso nunca aconteceu comigo, mas peguem. Olha, minha madrinha, vou contar pra vocês essa história, tá? Minha madrinha, beijo. Ela, tipo, também trabalhou papapá a vida inteira, criou as filhas dela, pá. Aí tem, tipo, acho que uns 4 anos. Cara, ela fez um intercâmbio pra Dublin. Tipo, com o trampo delas. Tipo, ela é... Porra, agora minha mãe me lascou, porque eu não tenho outra palavra pra usar aqui na palavra, mas vamos lá. Ela é muito boa no que ela faz, entendeu? Muito, muito boa. E aí, cara, ela deu essa pausa, mas acho que foi das férias dela. Aí fechou um curso de lá, tipo, lá em Dublin. Fez, voltou, viveu a experiência toda. Comia comida congelada e tal. Ela não chegou a trabalhar, não, mas... Tal, e ela voltou com uma baita bagagem, sabe? Ela falou que valeu a pena a cada segundo. Eu acho que o acho medo, que vale às mesmo. vezes... E a gente ficar pensando nisso, e eu falo porque eu também, né? Impede a gente de fazer muita coisa. E a gente adia, né? Ah, não, mas não vou porque... Exato, minha carreira tá consolidada agora. Sempre vai ter, eu acho que algo que a gente cria, às vezes, na cabeça e que impede a gente, às vezes, de viver uma experiência maravilhosa. E que, Perfeito. na verdade, vai estar tudo igual aqui. Eu lembro, faz muito tempo isso, né? Eu fui, faz mais de 15 anos. Eu lembro muito da sensação de voltar e de pensar, nossa, tá todo mundo igual aqui. E eu mudei completamente. E aí eu não me encaixava mais, aquela coisa de não se encaixar naquele lugar. Aí eu acabei voltando, me adaptando de novo, enfim. Sim. Mas eu acho que é isso, a gente fica muito... Ah, não, mês que vem eu vou fazer. Ah, não, será que eu vou? Não, não vou. E aí a gente acaba não fazendo nada, né? O que me impede é dinheiro mesmo, mas... Gente, sério, se eu fosse uma Kardashian, vocês não estão entendendo. Meu amigo, se eu fosse uma Kardashian... Ai, dá licença. Mas então... De renda. Eu acho que eu nunca contei pra vocês aqui, mas eu, antes de fazer direito, antes de escolher o direito, eu ia fazer jornalismo. Inclusive, a minha comadre conta que só fez jornalismo, porque eu falava pra ela que eu ia fazer jornalismo. A gente tem 1 ano de diferença. E aí aconteceu uma parada, tipo, jornalistas não me batam. Mas na época me assustou. Porque saiu, não sei se é lei, um negócio que dizendo que a faculdade de jornalismo, tipo, não era obrigatória. Sim. E aí, na época, eu lá com meus 17 anos, pensei, cara, e eu, tipo, a vida inteira eu bati o pé falando, não, eu vou ser jornalista, vou fazer jornalismo e tal. E eu sonhava em fazer, tipo, banca de jornal mesmo, sentar ali e tal, apresentar, tarará. Ai, coitada. E aí, veio essa questão, eu fiquei insegura. A minha amiga, ela fez... Tal, e ela falou, tipo, aí conforme a gente foi, enfim, ela foi estudando e tudo mais, ela falou que amou. E ela me explicou, assim, ela fez, eu tenho uma outra amiga que também fez jornalismo e falou que apesar dessa medida que foi baixada, as pessoas, obviamente, querem e dão prioridade para quem estudou naquilo. Não é que a faculdade perdeu o valor nem nada, isso não quer dizer nada. Mas ela falou assim, cara, eu fiz mesmo assim e, tipo assim, inclusive... Ela trabalha com jornalismo? Não, ela também foi pra essa parte de marketing e tecnologia. E Ninguém fica no jornalismo. E a minha outra amiga também. Ela foi pra essa parte também de marketing. Mas assim, elas falaram que a faculdade deu uma baita bagagem que nenhum outro lugar daria. E talvez se eu tivesse conhecido alguém naquela época que tivesse feito jornalismo pra me explicar isso, porque, pô, eu tinha 17 anos. Sim. Aquela época era net de escada. Tipo, por que você não deu um Google? Dei, gente. Mas era net de escada, entendeu? Não, assim, tava ali começando a internet. Sim. Então, eu acho que se alguém tivesse trocado essa ideia comigo, eu com certeza teria firmado o pé nisso mesmo. Não sei se teria feito direito, apesar de não me arrepender. Mas era uma prática que eu queria ter feito era jornalismo. Mas você tá fazendo, tá vendo? Eu acho que Tô você aqui. É um exemplo, exato. Exatamente. Exatamente. acho que traz uma vontade. A não obrigatoriedade do diploma é que você pode ser um comunicador independente do diploma. Você não precisa de diploma pra fazer um podcast. Mas a minha Porém, pergunta pra que lançar ajuda. uma medida dessa, tá ligado? Pra mim não fez sentido. Mas
Sim. A vida é sobre Eu isso. fiquei não também, faz fiquei sentido. chateada, né? Ué, mas assim, ó, quem souber... Eu fiz depois, Você fez depois? Quem Não, souber, ó. comenta aqui pra nós aqui no YouTube, ou vai lá no Instagram, por que isso aconteceu. Manda aí uma pra boa. nós. Ó o bafão vindo aí. Ó o bafão. Mas então, aí, tipo... E eu lembro que na época também era isso, assim. Eu sempre quis me comunicar muito e tudo mais. Mas aí, por exemplo, agora, voltando pra você, né? Tá. E aí, durante ali na faculdade, quando você iniciou, você tinha... eu quero fazer tal coisa. Aí, do meio pro final, mudou? Ou era o mesmo desejo que você tinha? Como que foi? Eu lembro que eu sempre tive dúvida, né? Entre publicidade e jornalismo. Tanto que eu prestei metade. Aí eu passei em duas, uma de publicidade e outra de jornalismo, e acabei optando pela segunda. Pelo jornalismo. Mas a vida vai levando também, eu acho, né? Às vezes, quando você não tem certeza, também acho que a gente tem que tomar cuidado nisso. Então, quando você tem certeza, a vida leva. Mas não que seja algo ruim. Pra mim, não foi. Completamente o contrário. E aí, eu comecei a fazer estágio numa agência de publicidade. Na verdade, era uma plataforma de e-learning. E aí, quando eu vi, eu acabei construindo e fui evoluindo nessa área mesmo. Eu acredito que foi... Bom, depois as minhas amigas, qualquer coisa, elas me desmentem lá no Instagram. Mas eu também acho que foi isso, assim. No caso, pra vocês que fizeram jornalismo. Acaba que quando você tá ali naquela fase de fazer estágio, você consegue muito mais oportunidades nessa área ali que tá mais vinculado pra publicidade e propaganda? Ou é porque talvez a questão do momento, querendo ou não, enfim, as redes sociais, essa questão de mídia, de marketing, deu um boom muito gigantesco, assim, né? Sempre foi muito forte, mas eu acredito que com a internet ficou muito mais falado, assim. Pelo menos no meu nicho. E aí, você acha que isso tá relacionado ou não? Tipo, não, Ju, eu acho que as mesmas oportunidades que tem aqui no jornal, tem em tal lugar, por exemplo. Não, eu concordo. Eu acho que... Mas nessa época nem tinha redes sociais, tá? A sua não tinha? Não tinha. Mas eu concordo. Eu acho que abriram muitas possibilidades, né? Com redes sociais, com tecnologia também, inteligência artificial. Apesar de ter as pessoas têm medo agora. Não, vou pegar meu trabalho. Mas eu não acho. Eu acho que, na verdade, vai mudar a forma que a gente vai se relacionar. Então, uma pessoa que fazia um determinado... uma função determinada, ela vai mudar, ela pode fazer outra e aproveitar daquela tecnologia para evoluir também, entendeu? Sim. Então, sim, eu acho que abriram inúmeras possibilidades, né? Apesar de não ser um mercado que tem sido muito fácil, né? O Agora. famoso leque de opções. É a mesma coisa quando a gente olha pra engenharia, né? Hoje em dia, os engenheiros civis estão em tecnologia também. Então, Engenheiro de produção virou gerente de produto. Sim. Então, acho que a universidade, ela de repente... Você vai porque você tem uma afinidade com alguma coisa core. E depois você migra para esse core. Que Sim. você já tinha afinidade antes, né? Só não tava... A gente com 17 anos é difícil, né? Exato. Saber o que você quer fazer para sempre, né? Gente, é muito difícil. Sei lá, acho que você não tem informação suficiente, às vezes. Mas você fez Super jornal. básico. Sim. Você e a Laura. Você e a Lala, eu adoro a minha atividade. Verdade, vocês fizeram jornal. Minha trajetória começou bastante em redação. Foi nessa parte, né? Mas eu fiz jornalismo porque eu tinha muita afinidade com... Hoje eu sei que é dados, né? Naquela época eu tinha a menor ideia que era dados, né? Que eu gostava da informação em si. Informação pela informação. E toda uma trajetória que é muito voltada para análise de dados e insights. Então, vai acontecendo, assim. Vai rolando. Você vai indo... E aí você saiu da faculdade, você ainda estava estagiária, e aí, por exemplo, aí a pessoa te contratou ali? Como que foi? Não, aí eu fui para uma agência, aí continuei fazendo estágio, aí depois sim fui contratada. E aí eu fui pro IG, na época. IG? Falecido IG? Exato. Não falecido, morreu? Não sei se morreu, mas... A Juliana matou o Facebook outro dia, agora tá matando... Gente, eu matei o cuidado, Facebook. Cuidado. Tô falando que é babado isso aqui, ó. É mentira, o IG não morreu, está vivíssimo. Na verdade, não sabemos. Assim, acho que diminuiu bastante, né? Mas acho que ainda permanece ali. Não, e fora que o IG, a gente disse falecido, eu falo zoando, mas porra... Ai, mãe, perdi. Se não fosse o IG, tipo, muita coisa não teria hoje em dia. Imagina, porque naquela época, a gente tá falando de 10 anos atrás, já era uma coisa gigantesca, cara. Era. E conta pra gente, como foi esse babado lá no IG?
Foi o primeiro portal, né? O grande portal que teve foi o IG, né? Daquela época de portais, etc. E o IG também tinha discador de internet, não tinha? Eu tô louca. Tinha, exato, cachorrinho. Era o logo, o símbolo, né? E lá você fazia o quê? Trabalhava com o que a gente chamava de IG Shopping. Então, falava já com o cliente, fazia esse intermédio entre o comercial, entre implementação dos anúncios, cuidava das campanhas de cada anunciante. Uhum. E aí fiquei por um tempo e aí eu fui pra Irlanda. Então, falei, é agora. Aí também volta o momento, né? De pensar, não, tem que ser agora, senão eu não vou mais. Que a gente tem isso na cabeça, né? Aí você tinha quantos anos? 23. Novinha, cheirando leite. Né? Meus amigos falam quando alguém é novinho, acabou de sair da fralda. E aí eu fui. E aí fiquei um ano lá, que eu já tinha contado. Depois voltei, aí sim, não me encaixava mais aqui. Falei, não vou ficar aqui. Fui atrás do passaporte, enfim. Mas aí acabei trabalhando na revista Trip, que uma amiga já trabalhava, me chamou. Foi incrível também, adoro. Mas qual era a diferença do que você fazia no IG pro que você fazia na revista Trip? Na revista? Então, era uma outra experiência, né? Porque aí não era digital, era offline, era revista. Então, eram 14 revistas na época. Caraca. E aí, eu cuidava da área de permuta, porque tinha muita essa troca, né? Então, o anunciante trocava um anúncio, pagava 50% em dinheiro e 50% em serviços. E aí, eu ajudava a coordenar para que essas permutas não se perdessem. Então... Nossa, eu não sabia disso. Sabia disso? Não, e é um negócio. Por exemplo, tem empresas de permuta. Então, eu lembro que a gente precisava, por exemplo, trocar os móveis do escritório. Não, o que você tem aqui para oferecer? E você vai lá e oferece, e o banco, você vê no banco de permuta o que tem e você vai trocando. Ainda existe, né? Exato. Lá dos tempos primórdios, sim. Ou seja, eu aqui achando que a permuta tinha surgido com as digitais influencers. Não, muito tempo. Não. As primeiras negociações do mundo. E Caraca. aí, exato. É muito bom. Porque você não usa mais o dinheiro, né? Então você troca o que você tem, te chamam bancos de permuta. E como, assim, isso é uma dúvida minha, assim. Como que a gente será que media a audiência em revistas? Pela quantidade que vendia? Pela tiragem, né? Pela circulação, circulação. tiragem. Tem até não sei se ainda existe, né? Institutos que verificam a circulação da revista pra ver se ela realmente tá na banca. Pra ver se não é uma pessoa só que vai lá e compra tudo. Né? Cara, que legal. E aí lá você ficou quanto tempo? Eu acho que eu fiquei mais ou menos um ano, até menos. E aí voltei pro digital. E permaneci. Aí eu fui pra uma empresa terceira da Microsoft. Babado, conta isso aí. Aí lá você fazia o quê? Lá eu trabalhava com uma parte que chama de tráfego, né? Então, parte de atendimento. Na verdade, eu prestava serviço para a Microsoft. Então, fazia todo atendimento, recebia campanhas, falava com os executivos de lá. Também conferia toda a implementação, se estava tudo correto. A implementação do que a pessoa estava investindo, é isso? Da campanha. Tá. Exato. E sempre em contato tanto com o mercado publicitário quanto com a Microsoft. Sim. Eu percebi que, assim, pelo menos até agora, pelo que você tá falando, você sempre tá meio que nessa posição de, tipo, ligar pessoas ou pessoa a serviços ou meio que gerir, né, essas questões. Ou seja, gestora desde sempre. Desde lá de trás. E aí, lá você ficou quanto tempo? Quanto tempo eu fiquei lá? Acho que também deve ter ficado um ano e pouco, mais. Nossa, não lembro. E durante todos esses locais que você passou, você fez muito networking? Muito. Isso é muito importante, né? Exato, muito. Network Não, e de novo, eu falo, né? Eu acho que são sobre pessoas, né? Então, eu sempre falei, por mais que você esteja cansado da empresa, pensa sempre no atendimento que você dá para as pessoas, então para os clientes. Porque o cliente pode ser da empresa, mas o relacionamento é seu. Perfeito. Então leva pra sua vida, sabe? Porque os contatos são seus, as pessoas vão lembrar de você pelo atendimento, como você as marcou, né? Então eu sempre falava, cara, por isso que eu falo, às vezes tá saco cheio da empresa, mas pensa no seu relacionamento, entendeu? Sim.
E eu sempre gostei, né? Então, de pessoas. Eu acho que é a parte que eu mais gosto. De realmente estar ali com o cliente, com as pessoas. O relacionamento com o cliente é o que mais te atrai no que você faz. Sim, mais. Exato. Gente, tô chocada. Babado, pela primeira vez nesse podcast, é mentira. Olha, Sério? Gostar de pessoas é difícil. Eu curto também. Não, mas eu falo assim, às vezes é mais difícil a politicagem interna da empresa, Putz. e aí as pessoas, sim, do que com o cliente. Eu falo, gente, isso é uma loucura, mas acontece muito. Às vezes eu prefiro muito mais estar ali com o cliente, flui muito mais Sim. do que essa politicagem que tem. Você vai lá, resolve o negócio, papum com o cliente, né? Aí Exato. chega dentro da empresa, aquele monte de burocracia. É. E principalmente o ego, né, das pessoas que atrapalham bastante. Ah, é? Ai. Nem me fale. Bastante. E aí, ali da Microsoft, você seguiu pra qual caminho? Não, então aí eu era terceira, aí eu fui pro Terra, fiquei pouco tempo, aí fui pra Microsoft, porque era no mesmo prédio, então na época as pessoas Pera. faziam entrevistas no café que tinha no prédio. Então você trampou também no Terra, que também tinha o discador. Tinha. Esse a gente teve em casa. Mas não foi na época do discador mais, né? Não, aí já não era. Aí era mais do discador, site. Era do site, é. E deixa eu perguntar pra vocês que são da área, diziam, né, época de Orkut, que os banners, tipo em sites como Terra, UOL, que, enfim, são bombados, né? Que, por exemplo, tinha alguns tipos de bannerzinhos ali que tinha de valor. E que me disseram que o maior, que é quando você acessava, lembra? Que já pulava na sua cara? Sim. Era parada, tipo assim, mano, é 2 milhões. É. Era essa pegada mesmo. Não, era muito acesso, sim. Ó, eu lembro mais da Microsoft, né, que eu fiquei mais tempo. Mas, por exemplo, o Hotmail, né, que era o e-mail da época. Eu tenho ainda. Eu tenho também. Tinha um banner que chamava Sky. Nossa, até esqueci o nome, mas que ficava da direita. Uhum. Ali entregava por hora, cada 3 horas, 40 milhões de impressões. Era muita coisa. Ô, louco, gente. Não tinha Google ainda, né? Então a Microsoft dominava o mercado naquela época. Então era o Messenger também. Ai, saudade. Meu, eu era muito cachorrinha do Messenger, você tá entendendo? Você tem cara de que era aquela pessoa que ficava apertando o botão de chamar atenção. Ah, Não vai me eu responder, adoro. não vai me responder, não vai me responder. Óbvio. Eu sou muito essa pessoa. Eu, inclusive, mandava vários... Ansiedade, vai. O mundo é dividido em 2 pessoas. Nossa, Sabe aquele sim. morceguinho que tu mandava de vários pra travar? E mandava aquele carinha que abaixava as calças e fazia assim no meio da tela. Porra, era Que demais. baixaria. Foi a primeira Vou te rede mandar social, né? trapa-zap. Assim, Foi. de grande alcance, né? Porque assim, dizem que o Orkut bombou muito mais no Brasil, né? Do que exato. mundial. O Orkut foi Não, mais... o aqui. brasileiro é o mais conectado É o mais do mundo, conectado, gente. porque o Messenger também. Quando a Microsoft tirou, porque ele comprou o Skype, no Brasil, o povo implorando pra continuar, porque ainda era Exato. muito alta a base. Eu não entendi porque fizeram isso comigo. Entendeu? Com o meu linkzinho colorido lá, maravilhosa, ouvindo meu Charlie Brown Jr. que aparecia também. Aí trocaram. Era muito bom você poder mostrar o que você tava ouvindo, né? É. Tudo bem, a gente faz isso nos stories Hoje em agora. dia ia ser, sei lá, calcinha Spotify preta. também. É. Exato. É verdade. São mudanças, né? O mercado é muito dinâmico nessa parte tecnológica. Eu acho que tanto pro bem quanto pro mal, né? Acho que eu tava conversando com alguém ontem. Então, ao mesmo tempo, hoje em dia, o povo tá todo mundo estafado, né? Vamos falar a verdade. Tá todo mundo cansado. Exato. Porque é tanta informação, é tanta ansiedade, é tanta agilidade, que é pro bem e pro mal. Porque as coisas, às vezes, de manhã estão de um jeito e no final do dia já mudou tudo. Então, eu acho que bom, tá todo mundo conectado, mas que ruim também, porque doenças mentais, sim, aconteceram em decorrência disso. Então, eu acho que é uma mudança muito forte também de sociedade e que a gente não se adaptou ainda. Tem vários estudos que mostram isso mesmo, né? De que o brasileiro realmente é o que mais passa tempo na internet no mundo inteiro. Mas E também olha você que já viu nossos memes? A nossa internet no Brasil não é tão boa assim, mas tem memes, né? Já viu os memes, A gente cara? é uma fábrica de meme, cara. Exato. E o brasileiro é o É dos... muita criatividade, né? Exato, e o brasileiro é o que mais gosta dessa coisa de comunidade, de rede social, de postar, de participar, Ai, conte de comigo. produzir conteúdo de qualidade. E aí lá na Microsoft você continuou fazendo o que você fazia quando era terceirizado ou você assumiu um outro cargo, outras funções? Não, aí eu assumi outras funções. Então, a parte de pós-venda, account manager. E aí eu fazia essa parte de... O executivo vendia e eu cuidava das campanhas. Então, também com foco em vendas.
contato de novo com agências, com clientes. Não deixa de ser um sales, um vendedor. A gente fala muito inglês nesse mercado, também acho péssimo. Aí você acaba incorporando, né? E, cara, a gente tá no Brasil, fala português, né? Enfim. Então, no vendedor, e aí eu fazia o pós-venda, mas continuava a venda, né? Que é tão importante também. E aí lá fiquei 3 anos e uns 7 meses. E realmente foi uma escola, assim, porque aquelas corporações gigantes, que também muita burocracia, não tem como, né? Uma empresa desse tamanho não ter processo, por exemplo. Tem como fugir, né? Não tem. Pra mim, a minha maior choque, assim, cultural de trabalhar com a empresa grande é essa coisa de processo, né? Tudo tem um protocolozinho a ser seguido. O documento tem que ser naquele formato, com aquelas palavras, naquele modelo. Sim. Tudo, até e-mail, você vai escrever, tem que ser naquele jeitinho, senão as pessoas vão ler e fingir que não entenderam. Não, doido, e tem né? áreas que cuidam para que os processos funcionem, né? Porque tem auditoria, tem milhões de coisas que precisam funcionar, né? Senão, enfim, é muito grande, né? Mas fora isso, você viu alguma outra diferença, assim, de trabalhar numa super, hiper big tech? Com o quê? Diferença comparando... De repente com empresas menores ou empresas de outros países? Sim, então, eu já trabalhei... E aí, depois que eu saí da Microsoft, eu fui pra Krita, né? Que é uma empresa francesa. E aí, eu fiquei lá 3 anos e meio e agora eu também tô há 5 e pouco na empresa francesa. Então, é bem diferente, né? Uma gestão europeia e uma gestão americana, né? Vejo claramente isso. Então, eu acho que o americano é muito mais ali número, etc. Ainda mais uma empresa gigantesca. Não que no final você não seja um número, né? Na empresa francesa também. E a gente tá em Américas, então acaba também tendo essa influência. Mas eu acho que empresa menor, você tem mais visibilidade, né? Então, o caminho é mais curto para os donos, digamos assim. Então, hoje em dia, por exemplo, eu cuido de um produto que o VP fica na França e é um dos donos, entendeu? E eu tenho ligações semanais com ele. Na Microsoft, não, é impossível encontrar o Steven Ballmer na época, entendeu? Que é o CEO, exato. É muito distante. Então, tem essas diferenças gritantes, né? E fora processo também. E eu acho que tudo pro bem e pro mal, né? Então, ao mesmo tempo que engessa mais, mas é mais organizado. Então, são mudanças. Mas que no final me fizeram também, todos me adicionaram muito. Eu acho que a trajetória que você trilha e aí você vê que caminho você gosta. E incluindo o CPF, né? Quando você tem a experiência, a bagagem para poder optar, né? Por qual te encaixa melhor. Mas assim, essa questão de CPF, CNPJ, igual... Eu adoro que eu fui ouvir essa expressão a primeira vez que eu trabalhei com venda. Um amigo também, eu nem usava essa expressão. Um amigo, umas 3 semanas no bar, me falou. Eu falei, nossa, é muito isso, né? CPF, CNPJ. Mas assim, tipo... Não sei se vocês duas concordam, mas o que eu acho? Eu acredito sim que a gente tem algumas regras de jogo que você tem que ali fazer, seguir, tarará. Mas eu não acho que isso define, tá ligado? Daí a importância de você separar o seu CNPJ do seu CPF. Sim. Tipo, o meu namorado, ele tem uma característica que eu acho muito forte, que eu antes não conseguia, que é o fato de conseguir, assim, bati o ponto, ele vira CPF. Não importa se o pau tava comendo na empresa. Eu acho maravilhoso. Ele simplesmente vira. Nossa senhora, eu ficava assim, obviamente, antes de eu fazer uma terapia na minha vida, eu ficava, tipo, remoendo, e assim, eu já ia dormir pensando no outro dia, e aí dava aquela sensação de que a minha cabeça girava em torno disso, porque girava. E aí, quando eu conheci que ele fazia desse, juro, às vezes assim, pegando fogo e tal, aí ele fechava o notebook, e aí, beleza? E eu, tipo, me conta o que aconteceu, ele, nada, tá suave, amanhã eu resolvo. Eu falava, caraca, mano, esse cara, tipo... Ele atingiu o chakra. Atingiu. Esse é o meu objetivo, exato. Eu acho que isso entra também quando você é empreendedor, né? Porque eu tenho a impressão, nunca fui, mas que aí sim, você tá trabalhando pra você, né? Então, tudo bem, aí você vira à noite, fica pensando e tal. É. Mas a gente fica assim...
É complicado, né? Exato. E a sua vivência com essa parte de liderança, não só feminina, começou mais ali, foi na Microsoft? Ou já foi nessas outras empresas francesas que eu não vou saber produzir o nome aqui? Tá. Foi um pouco na Critel, então comecei ali. E aí sim. Mas como foi? Tipo, foi crescendo ali o local e aí você foi gerenciando outras pessoas? Ou, tipo, meio que você foi contratada já com essa equipe pronta pra você gerir? Não, eu fui crescendo. Eu virei, na verdade, aí eu fiz a transição para sales mesmo, apesar de que o AM já era um vendedor, né? Mas fiz essa transição. Sales é venda em inglês, tá, gente? Desculpa, vendas, exato. E aí, como vendedor, você pode traçar uma carreira sozinha, né? Porque, enfim, você vai na base da comissão, etc, etc. E aí você vai construindo. E eu acho que te dá muita resiliência, assim, pra tudo. Porque o vendedor, eu falo que é primeiro que é o psicólogo, depois é aquele cara que é odiado por várias áreas, mas que precisa se dar bem com muitas áreas, com todas, eu diria, porque ele vai depender de todas. Então isso te dá muita bagagem. E aí depois eu comecei também a gerir pessoas lá. E aí também passando conhecimento de vendas, toda essa parte. E aí depois eu fui para Tides. E aí eu fui desenvolver a área de performance, porque é uma empresa muito mais de marca. Tá? Então focada nos anunciantes, mais em marcas. Uhum. E aí a ideia é que eu levasse esse conhecimento de vendas, mas não de vendas diretas. Eu tô tentando não usar o termo em inglês da performance, mas numa empresa de marca. Entendi. E você acha que é mais difícil adquirir o conhecimento ou compartilhar o conhecimento? Não de compartilhar, tipo, eu não gosto de compartilhar, não é isso. Mas, tipo, você achou que foi mais desafiador você adquirir toda essa bagagem que você tem ou você conseguir meio que ali, sabe, compartilhar pra galera, enfim, agir, né, como liderança, etc, assim. O que você acha que foi mais difícil? Eu acho que mais difícil é em qualquer desses momentos eu acho que controlar essa parte das emoções, da ansiedade, seja numa contribuição individual ou numa contribuição em grupo. Eu acho que talvez um pouco mais em grupo, porque você acaba sendo um espelho, né? Você acaba sendo um exemplo. E aí você tem que tomar muito cuidado com as suas atitudes, porque as pessoas acabam olhando e falando, não, vou fazer isso, então. Como a gente também faz, né? Sim. E então acho que tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas eu sou muito transparente, assim, até demais nas minhas atitudes. Então, eu não acho que... Talvez tenha atrapalhado em alguns momentos, mas foi o que a gente estava falando, né? De continuar com os ideais, Então, eu sou assim. E eu prefiro muito mais ser do que não consigo, de repente, comunicar algo que não é verdade, sabe? Sim, entendi. Ela é super transparente, Mari. Gosto também. Quando você fala de passar conhecimento, eu achei bem interessante, porque é um estilo de liderança também, né? Enfim, quando você vê lá os estilos de liderança, tem o chefe mesmo, assim, eu prefiro ditar as regras, vocês seguem. E cada estilo de liderança também vai se enquadrar melhor para um estilo de equipe, para um tipo de função e etc. Tem o coach e tem o que transmite o conhecimento. Eu acho extremamente difícil passar conhecimento. Eu acho extremamente exaustivo, assim. Tem dia que você tá simplesmente esgotada. Como que foi pra você isso? Agora eu já tô fazendo minha mentoria aqui. Anotando tudo aqui. Eu acho que não é fácil porque, de novo, você tem que respeitar o jeito de cada um, né? E muitas vezes o jeito daquela pessoa não é igual ao seu, é bem diferente. E às vezes você é muito focado em resultado. Eu sou, por exemplo. E aí a pessoa não tem o mesmo ritmo. E aí é muito você ter a paciência para voltar um passo atrás, entender que aquela pessoa é tão qualificada quanto, mas ela faz de uma outra forma. Eu acho que é aí que tá o grande X, quando a pessoa consegue ter uma boa liderança e quando nem tanto, né? Porque
se você obrigar alguém, você não obriga ninguém a nada, né? Eu acredito nisso. E aí a pessoa acaba desmotivando, no contrário. Na verdade, né? Sim. Mas não é fácil, né? E além do conhecimento técnico, que já é cansativo, né? Por si só, porque você não adquiriu esse conhecimento da noite para o dia. E às vezes você precisa treinar a sua equipe para aprender isso mais rápido do que você aprendeu, né? Sozinha. Geralmente a gente aprende sozinha e depois a gente ganha uma equipe, tem que ensinar a equipe a fazer, porque a gente precisa fazer outra coisa. Mas tem também a soft skills, né? Que eu não sei como traduzir, mas são as habilidades não técnicas. Habilidades fofas, mentira. Olha, geralmente quando a gente precisa treinar é porque elas não são fofas. Brinks, galera. Que geralmente é o oposto, assim, mas habilidade humana, acho que tem várias traduções. Para mim também é tão difícil quanto. É difícil você dar um feedback de uma coisa que não é técnica para alguém, né? E falam hoje em dia que procuram, na verdade, às vezes uma pessoa boa tecnicamente, mas muito boa em soft skills, do que o contrário. Então, às vezes a pessoa nem é tão boa ali, mas é muito boa em soft skills e as empresas estão preferindo, né? Pelo que eu vejo, assim. Em algum lugar, isso não lembro. Mas, sim, eu acho que é uma habilidade também a ser desenvolvida, né? Porque, de novo, você tá lidando... Eu tento pensar na empatia, né? Então, e não que toda vez eu consiga. Porque às vezes você tá ali no calor do momento, mas a pessoa tá passando por coisas que você não sabe. Você tá passando por coisas que a outra não sabe e que muitas vezes ela não tem nada a ver com isso. Você não pode descontar nela, né? Então, eu acho que o gerenciamento de emoções é super importante, né? E aí cabe também a gente aquela procurar coisas além do trabalho que te supram para você conseguir chegar ali centrada e passar o conhecimento sem tanta viés dos seus problemas, enfim, né? Ter um pouco de paciência, né? Com a trajetória individual da equipe. E pensar que já foi você ali também, né? Teve uma vez, muito tempo atrás, eu acabei assumindo um cargo de coordenação. E foi muito louco, porque, tipo, eu tinha, sei lá, 3 meses de casa, de um assunto completamente novo pra mim. E aí, talvez não, acredito que como eu tava performando muito, muito bem, aí a pessoa me colocou pra coordenar ali a equipe. E então eu tava meio que adquirindo o conhecimento no assunto, junto com adquirir o conhecimento em gerir a equipe. E aí, hoje em dia, olhando pra trás, assim, eu acho que realmente, assim, acho que uma das partes mais difíceis, na verdade, era... Como posso falar? Quando acontecia algum BO, assim, quando dava uma coisa errada, eu tomava um baita esporro. E aí eu pensava, eu não quero que as pessoas que eu estou aqui gerindo sintam o que eu estou sentindo agora. Então, eu precisava segurar para não fazer aquele ciclo vicioso que é o chefe do teu chefe dá um esporro em você vai lá dar um esporro. Exatamente, aí vira um ciclo de esporro. Aí chega em casa, chuta o cachorro. Chuta o cachorro, o cachorro. Ou chega em casa e fica lá, tipo, fazendo post direto em rede social também. Enche o saco do parzinho, da parzinha. E aí, pra mim, eu lembro que era muito difícil. Então, assim, quando eu tomava o esporro, eu, tipo... respirava, ficava um tempo ali, meio que em silêncio. Daí as pessoas já sabiam o que tinha acontecido. Eu só falava, mano, peraí. Só um minuto. Tomava um café, tarará, respirava. E aí eu vinha e dizia, olha, aconteceu tal coisa. Eu não dava detalhes do esporro que eu tomei, porque eu acho isso não vem ao caso. Até porque se eu tava naquele cargo, tinham coisas que só eu tinha que ouvir. Aí eu meio que não... Cara, eu me via como o filtro, uma peneira, entendeu? Sim. E aí eu lembro que isso pra mim era uma das partes mais difíceis de conseguir tirar a raiva que eu estava sentindo no momento, que não era das pessoas, mas pela forma que aconteceu ali comigo, porque ainda assim, tomando esporro ou não, eu era a coordenadora delas. Então eu acho que pra mim isso era mais difícil ainda do que passar conhecimento, tá ligado? Era tipo fazer isso pra eu não arruinar o dia daquelas pessoas da mesma forma que o meu tinha sido arruinado. Era mais ou menos isso. E mesmo informações, às vezes, que você fica sabendo por estar em outro cargo, e que aí você... que são coisas que estão acontecendo e que nem sempre são boas. E que você não pode passar pra pessoa, né? Porque... tem que segurar o rádio peão, que esse pessoal chama. Sim. Adoro o rádio peão. Exato. Mas além disso, de não passar informação, é até o humor, segurar. Porque... senão você... É um negócio de exemplo, né? Senão você contamina todo mundo. Então, tanto quando... na parte de vendas, quando eu tava ali com o cliente...
Cara, já teve vezes que eu fiz reunião que eu tava acabada, chorando 5 minutos antes. Mas pensava, não, vamos lá. E põe o sorriso no rosto e vai embora, entendeu? Exato. E é a mesma coisa. Então, é importante, porque senão, eu falo, cara, é a alegria que vende. Eu sempre também falei isso. Então, disfarce e vai. E é isso, vai fazer o quê, né? Até porque você começa a distribuir porrada, né? Não adianta nada. Apanhei, vou distribuir porrada também. Você vai desmotivando a sua equipe, a sua vida vai ficando Pior. muito mais difícil. Mas uma coisa interessante que eu tô aprendendo é que a gente estar vulnerável, a gente se mostrar vulnerável para as pessoas que trabalham com a gente é muito bom. Porque elas se tornam suas aliadas, né? Então, às vezes você tá tomando esporro, você não vai falar exatamente tudo o que aconteceu, mas, você demonstrar que você também está sob pressão, que você também está sendo cobrada, que você tá numa posição que é difícil, ajuda as pessoas a tentarem elevar a própria performance delas. Sim. Porque o ser humano, ele é assim, né? Ele gosta de jogar junto. É normalizar, eu acho que essa vulnerabilidade. E que todo mundo tenta tanto se fazer de forte e tal. E no final, por que não conversar sobre isso, né? Eu acho que não precisa ser um mundo de aparências. E que muitas vezes no mundo corporativo é. Então, cara, vamos juntos, sabe? Não precisa tudo bem, dividir tudo. Mas sim, eu acho que a vulnerabilidade aproxima. Porque no final tá todo mundo no mesmo barco, né? Não enfim, eu acho que é importante, sim. E mesmo conhecimento, né? Eu acho que tinha muito aquela coisa de, não, a pessoa tem que saber tudo, porque ela tá naquela posição X. Não precisa. E quando eu não sei, eu falo, não sei, vou procurar aqui e volto pra você. Sabe, qual o problema? Isso não vai te fazer menor ou maior que ninguém. Ou a própria pessoa pode procurar também, né? Às vezes também. A pessoa que tá te perguntando, ela tem a missão também de procurar, e não só a gente procurar tudo, saber? Sim, também. Mas eu sou exato. desse tipo que alguém me perguntou, eu mesmo sabendo que a pessoa pode ir procurar, eu automaticamente, quando vejo, já tô procurando. Mas é que eu sou muito imediatista, tá ligado? Mas eu boto fé que eu tô, tipo, meio que impedindo que essa pessoa adquira mais conhecimento, porque eu tô facilitando aqui, né? Mas é um aprendizado. Só depois de algum tempo, assim, que você vai entendendo, sabe? Você vai desenvolvendo a autoconsciência e vendo seus pontos também de melhoria para ajudar a desenvolver as pessoas. Senão é isso, a gente realmente é meio concentradora. Faladora. É verdade. Bom, meninas, o papo está maravilhoso aqui com a nossa amiga Dê. Mas infelizmente está chegando aqui no final. Olha. Porém, antes da gente vir aqui, né, para nossas considerações finais, a parte da indicação, queria saber, assim, se você pudesse dar uma dica, né, para quem tá não só no mercado que você atua, mas as meninas que um dia almejam ser líderes, enfim, alcançar essas posições, assim, tem alguma dica que você gostaria de dar? Algo que talvez, se alguém tivesse te falado lá atrás, teria facilitado para você agora? Talvez, faz um curso de gestão. Né, sei lá, vai tomar um passe, mentira. Eu acho importante também, sim, seguir a religião, alguma coisa que você acredite. É a roda da vida, né? Tem os vários pilares aqui. Tem algo que você queira passar de recado aí pra elas? Deixa eu pensar. Eu acho que principalmente não deixar nada externo influenciar na sua confiança, no que você acredita. Não tentar ser sempre você mesmo, independente do externo. Então, seguir o seu interno, o racional, o emocional. Eu acho que a mulher tem muito emocional, muita intuição. Então, sim, escuta. E segue essa parte. E também cuida sempre de você, porque é aquela velho ditado, né? Você precisa estar bem para cuidar de uma equipe, dos outros. Então, tem, assim, uma parte de hobby, terapia... Enfim, recursos disponíveis para te fortalecer. E uma rede de apoio também é importante. Eu acho que mais união do que competição. Então, tem espaço para todo mundo. Eu acho que é importante. E aí, claro, quanto mais conhecimento, melhor, né? Então, e expandir, como eu falei aqui, expande conhecimento, que tudo volta também. E também expande as coisas boas que também retornam. Acredito muito nisso e é muito verdade. Eu passei por muita coisa disso e acontece. Então, são coisas que eu acredito, assim. Arrasou, bebê. Vou levar pra vida. Então, galera, este é o momento que a gente
né, enfim, que a gente pede pra convidada fazer aqui uma indicação pra gente da semana. Pode ser um Instagram, um TikTok, um livro, um meme, uma tirinha, uma pessoa. Um de cada, até porque teve uma vez que eu falei isso, aí a convidada começou a indicar, tipo, não, de cada não, você escolhe um. Escolhe um. A convidada começou a indicar um de cada, tá ligado? É um só, você pode escolher o que você se sentir confortável. Olha que X9. Vem aí. Ou já foi, na verdade, já foi. Eu acho que dentro desse tema de mulheres, eu tenho um livro que uma amiga de infância me deu há anos atrás e que eu lembro que eu deixei de lado e que eu encarei esse ano e que hoje em dia eu tô dando de presente para todas as mulheres. Eu acho que todas têm que ler. Que é aquele Mulheres que Correm com os Lobos. Então, eu acho que é fantástico. Mistura essa parte de psicologia, ela aprofunda bastante. Eu acho que tem uma expressão que fala do que a sua... hambre del alma, né? Então, do que a sua alma tem fome. E fala de muita coisa da mulher, né? Então, eu acho que é muito importante, assim. Foi fundamental. Eu finalmente encarei. Ele é grande, tem muitos contos e é muito profundo. Você tem que realmente estar afim de ir para esse lado. E é muito legal. Então, uma imersão, pelo que é uma imersão, exatamente. Eu amo esse livro. Então, eu sim, agora eu tô dando pra todas as minhas amigas. Chega lá na casa delas, elas ficam super felizes. E presentinho, hein? Não é? É ótimo, sim. E você, dona Mari Mariana Bananal? Gente, a minha indicação de hoje não vai ser livro. Tô zen, tô paz e amor. Voltando de férias. Na verdade, eu vou sair de férias, mas quando esse episódio for ao ar, eu vou estar Ai, que voltando maravilha. de férias. Saudade de férias. Também. Amo viajar também. Mas a gente falou muito aqui sobre ter um hobby, né? Então, a minha dica de hoje é tenha um hobby. Eu odeio ter hobby, gente. Eu odeio ter hobby com todas as minhas forças. Já falei pra minha terapeuta, eu não gosto. Eu gosto de trabalhar, de estudar. Eu sou esquisita. A bicha pode ser louca. Aí ela falou, para de ser louca. Já dizia a Márcia assim. Ela disse, não quero ser sua terapeuta pra sempre. Ache um hobby. Então, Sim. tá sendo legal. Achem um hobby. É minha dica de hoje. E qual hobby que você achou pra galera não ficar curiosa? Ah, pronto. Eu vou contar no próximo. Tá bom. Bom, a minha dica, como sempre, não tem a ver com nenhuma. É o seguinte. Eu tenho duas. Uma mais cool e uma bagaceira. A mais cool chama-se um documentário que tem na Netflix. Não sei se ainda tem. Mas é sobre a Nina Simone. Chama What's Happened Nina Simone. O que aconteceu, Nina Simone, em inglês. E é super legal, porque mostra a trajetória dela, mostra a história dela. Vem com toda a trilha sonora é incrível, obviamente, porque a Nina Simone é foda pra caralho. Desculpa, mas mais uma vez. E... Quase conseguiu. Quase consegui. Não, mas pô, falei bem menos. E, então, assim, vale a pena cada segundo pra quem gosta se conectar, ainda mais quem não gosta. Aliás, quem não gosta não, quem não conhece, entender um pouco sobre quem foi ela e o que ela representou. E o Bagaceira é Casamento às Cegas, que já saiu a reunion, maravilhoso. Assistam, mulherada. Sabe por quê? Pra vocês deixarem de ser trouxa de homem. Porque assim, meu amigo, tem uma situação ali que você fala, não é possível. E o cara é beleza mediana, velho. Então assiste lá. E depois vem lá no Instagram do Chiô ou no meu pessoal pra me contar o que você achou. Tá bom? Vamos que vamos. Beijos. E... Bom, vocês como ficaram já pra falar. dizia a Karen Kardashian, né? Sofrer pelo feio dá o mesmo trabalho Nossa, que exato. sofrer Eu pelo ia falar bonito. isso, juro por Deus. Eu ia falar, não, foi que eu li, não sabia nem que tinha falado. Mas fala, não vai pegar cara feio que dá o mesmo trabalho, mais feio. Exato. Exato, gente. Olha... Dá o mesmo Eu trabalho. ia falar uma quem não é parada, feio. mas vai ser muito cancelado. Deixa quieto. Vamos acabar.